Esta é a história de uma garota que era descrita de muitas maneiras: cabelos negros como a noite que caíam até a cintura, olhos azuis encantadores que brilhavam como estrelas. Irvine Liluz era a mulher mais bonita do Império Verma e esposa do Duque de Carlyle. Apesar de sua beleza, por trás de sua aparência escondia-se a imagem de uma esposa autoritária, aterrorizando toda a família do Duque de Carlyle. Irvine Liluz sempre foi uma mulher mandona, rude e facilmente irritada, mas seu mistério era que, mais do que qualquer coisa no mundo, ela odiava seu marido e não queria nada com ele. A ação dessa história fascinante começa com um homem sentado em uma cadeira, o próprio Duque Furin Carlyle, marido de Irvine Liluz. Na sala onde o Duque estava, os conselheiros ao seu redor começaram a perguntar sobre o casamento, pois não haviam ouvido nenhuma notícia durante os 4 anos desde o matrimônio. Um dos homens lembrou ao Duque que o contrato de casamento com o Ducado de Verma ainda não havia expirado. Um de seus conselheiros sugeriu que, se ele estava em maus termos com a duquesa, Furin deveria informar agora, pois este era o momento de pedir ao imperador que o separasse antecipadamente. Furin, segurando a cabeça por causa das perguntas estranhas, disse que seria melhor perguntarem diretamente a Irvine sobre o relacionamento deles, já que ela o estava evitando. Um dos conselheiros, sem nenhuma timidez, começou a falar sobre como ninguém conseguia lidar com o temperamento explosivo de Irvine, sugerindo que eles enviassem imediatamente uma petição de divórcio e casassem o Duque novamente. O Duque ficou indignado com o que foi dito, afirmando que a violação do contrato seria um ato extremamente incivilizado na diplomacia e que faltava apenas 1 ano para o fim do contrato. Ao que parecia, a família Carlyle raramente via herdeiros de 25 anos, e o Duque já havia atingido essa idade. Seu pai tinha 40 anos quando ele nasceu, e Furin disse que ainda tinha forças para gerar um herdeiro, mas que agora não era o momento. Furin não permitiu que ninguém continuasse com o assunto e imediatamente expulsou todos os conselheiros do salão, encerrando a reunião sem sucesso. A duquesa então convocou seus conselheiros para uma reunião. Eles estavam confusos com as perguntas e achavam que a duquesa pediria novamente para coletar uma nova fortuna para o Ducado de Verma, o que faria os camponeses sofrerem muito. Um dos aliados de Verma perguntou por que Irvine havia reunido todos. Olhando para os conselheiros com um olhar misterioso, Irvine respondeu que, a partir de agora, eles parariam de enviar riquezas ao Ducado de Verma. Ela também pediu que informassem aos camponeses que não os privaria mais de sua fortuna e pediu desculpas por ter agido tão estupidamente devido à sua ligação extraordinária com a família. Tudo isso era a história de um romance chamado Furin e Stella, que Kate, uma caixa de supermercado comum, estava lendo. Mas um cliente se aproximou e pediu que ela finalizasse sua compra. Não muito tempo atrás, Kate era uma aspirante a cantora que trabalhava meio período, com uma rotina exaustiva que, às vezes, a fazia desmaiar. Naquele dia, Kate desmaiou novamente no balcão, mas dessa vez foi diferente, ela bateu a cabeça nas lajotas e morreu. Quando abriu os olhos, ela viu um jovem ao lado da cama, com as mangas arregaçadas e a camisa desabotoada, revelando um corpo esguio. Ele tinha cabelos platinados lindos e estava dormindo na borda da cama, o que deixou Kate perplexa. Ela não entendia onde estava, porque estava na cama, ou quem era esse homem, pois lembrava-se de estar no trabalho. Apavorada, ela fechou os olhos, esperando que, ao abrir, tudo voltasse ao normal. De repente, o Duque tocou a cabeça de Kate e, com seu corpo imponente, implorou para que ela acordasse, mostrando grande preocupação pela esposa. Enquanto isso, Kate pensava no que fazer naquela situação. Ela decidiu que, assim que o homem saísse, tentaria entender o que estava acontecendo. Enquanto pensava, o Duque inesperadamente a beijou, e Kate abriu os olhos de repente, o que deixou o Duque assustado. Ele pronunciou o nome dela, Irvine, e, ao ouvir isso, Kate ficou ainda mais aterrorizada, desmaiando novamente, agora em um corpo diferente. Na manhã seguinte, o quarto da duquesa estava cercado por criadas e um médico, que, após examiná-la, disse que não havia nenhuma ameaça à saúde da senhora. Os servos ficaram muito felizes com a notícia. Kate foi acordada pelos barulhentos e animados servos, sem entender onde estava e por que todos a chamavam assim. Antes de desmaiar, Kate tinha visto um homem chamando-a de Irvine. Naquele momento, todos os servos a chamaram de Duquesa de Carlyle. Ela percebeu que havia morrido e renascido no corpo de Irvine Liluz, no romance. Irvine mantinha até o fim que as acusações eram injustas, pois ela também era uma filha ilegítima do derrotado Verad Dui, e sua única filha tinha o sangue dele e uma vida dedicada ao Império Trisha. A família imperial, em bons termos com o arquiduque, a aceitou como um presente, após o que ela se casou com o Duque de Carlyle, o braço direito do imperador e um homem influente no império.
Durante os 4 anos de casamento, não houve notícias sobre o surgimento de um herdeiro, e rumores de que ela não era capaz de cumprir nem as mínimas obrigações de uma duquesa se espalharam pelo ducado de Carlyle. No entanto, quando faltava pouco tempo para o contrato expirar, alguém envenenou o vinho do duque de Carlyle, e a suspeita imediatamente recaiu sobre sua esposa, Irvine Luz, a quem o homem odiava profundamente. Descobriu-se que ela estava transferindo ilegalmente as riquezas da propriedade Carlyle para o ducado de Weimar. Condenada à morte, uma mulher gritava até o fim que as acusações eram injustas, mas absolutamente ninguém acreditou nela, nem mesmo seu marido, o duque de Carlyle, que um dia a amou com toda a sinceridade. Ele se casou novamente com a condessa Stella Bell, que o cuidava de coração aberto. Kate não entendia por que havia se transferido para o corpo de Irving, ela não compreendia por que era vilã má e ainda estava destinada a morrer. As ondas de indignação se acalmaram quando percebeu que, estando no corpo de Irving, suas emoções tempestuosas não ajudariam. Era hora de viver de forma diferente do que Irving estava acostumada. Kate, agora no corpo de Irving, convidou os servos para falar com ela. Uma encantadora criada se aproximou, e Kate, aparecendo diante dela como Irving, perguntou sobre a duração de seu casamento com o duque. A criada respondeu, com medo, que ela estava casada com o duque há 5 anos, sem entender o motivo da pergunta. Decidida a viver um ano tranquilo, Kate planejou receber uma casa de campo como compensação. Ela sonhava com uma vida independente após o divórcio do duque de Carlyle, ela só precisava se tornar a ex-esposa do duque. Depois de muito refletir, Kate concluiu que, para sobreviver, precisava começar a fazer boas ações para mudar a opinião dos outros sobre ela, e a primeira pessoa cuja opinião deveria mudar certamente seria o duque. Enquanto pensava, Kate encontrou um cavalheiro no quarto. Os servos o saudaram imediatamente, e Kate percebeu que ele era o mestre, afinal, ele era o marido de Irving. Quando Furin entrou na sala, perguntou imediatamente como Irving estava se sentindo. Kate percebeu que o momento em que ela abriu os olhos, o duque de Carlyle estava dormindo em frente a ela, como se fosse uma sombra do passado. Observando Furin, Kate notou que seu comportamento era muito diferente do que durante a noite, como se fossem 2 pessoas distintas. As palavras do cavalheiro, de que Irving estava bem, pareciam apenas um alívio casual, mas sua intenção de sair era preocupante. De repente, Irving correu até ele, agarrando a barra da camisa dele como se fosse sua última esperança, olhando em seus olhos com gratidão. Houve um silêncio tenso na sala, enquanto todos olhavam para Irving com choque, se perguntando quais seriam as consequências de seu desmaio. No romance, a principal razão para acusar Irving de assassinato era seu relacionamento tenso com o marido, o que a tornava a principal suspeita no caso de envenenamento. Nesse ponto, Kate percebeu que cada passo que dava visava restaurar sua reputação e melhorar seu relacionamento com o duque. Furin não respondeu às palavras de Kate e simplesmente se afastou em silêncio. O cavalheiro foi para a biblioteca, refletindo sobre o que estava acontecendo com sua esposa e se a última conversa deles havia levado a esse resultado. Em frente à porta da biblioteca estava a senhora Tilly, que o senhor havia chamado. Ele perguntou se o comportamento de Irving poderia ser resultado de perda de memória, mas a senhora Tilly apenas disse que ele deveria confiar no médico e observar as mudanças. A criada notou que o comportamento da senhora havia se tornado muito mais suave, como se ela tivesse se tornado outra pessoa após a doença. O duque estava intrigado com essas mudanças, e antes, ela era silenciosa, mas agora até o agradecia. A criada fez uma pergunta importante: seria possível que a senhora tivesse decidido mudar, mas Furin rejeitou categoricamente essas esperanças, chamando-as de inúteis. Após a conversa, o mestre dispensou a serva, deixando-a com seus pensamentos. Irving, cruel e fria, raramente interagia com os moradores da propriedade de Carlyle, exceto quando dava ordens. Ela quase não tinha contato com o marido, exceto com Madame Tilly, a única serva que sempre estava ao seu lado. Madame Tilly decidiu perguntar à senhora como foi o almoço dela hoje. Em resposta, recebeu que o jantar, como de costume, estava excelente, mas é interessante que, em seu primeiro encontro, Madame Tilly estava tão assustada que tremia. Agora, porém, a senhora sente que seus servos começam a entendê-la, mas precisa melhorar seu relacionamento com Furin. Durante uma conversa com Madame Tilly, a senhora foi chamada à cozinha. Irving decidiu descobrir o motivo de a senhora estar especialmente ocupada hoje. A senhora disse que o cavalheiro decidiu jantar em casa hoje. Algumas horas depois, a criada de Irving, Marianne, entrou no quarto dela e anunciou que o jantar estava pronto. Kate, no corpo da senhora, percebeu a tensão no rosto de Marianne.
Ela se perguntou por que a sobrinha de Madame Tilly ainda estava com medo. Decidindo suavizar a situação, Kate falou com Marianne em tom agradecido. Irving instruiu Marianne a transmitir que jantaria com o marido naquela noite. No entanto, Marianne respondeu que isso nunca havia acontecido antes, mas Irving insistiu que era importante causar uma boa impressão. Tendo pedido ajuda dos servos para seu figurino, Irving perguntou a Marianne se ela tinha medo dela, e a resposta foi inesperada: a senhora simplesmente se afastou de sua cor habitual, o preto. O comportamento misterioso de Irving deixou Marianne desconfiada, e ela não pôde deixar de perguntar se havia algo no trabalho dela que a senhora não gostava. Irving garantiu que tudo estava bem e pediu à criada para começar a maquiagem. Nos 4 anos de casamento, a senhora raramente se comunicava com as outras criadas, exceto com Madame Tilly. Tudo o que viam era o rosto sério e malvado de Irving, mas agora ela deveria, gradualmente, mostrar algo diferente.